QGenianos, continuando a correção do Enem 2016 aqui diretamente do Globo. Eu tô com o professor Enio Mendes, professor do QG de Filosofia e Sociologia. Enio, conta pra gente o que você achou da prova esse ano. Olha, essa prova, se a gente for considerar de 2009 até agora, que é quando você tem cobrança de filosofia e sociologia de forma mais direta, foi uma prova bastante difícil. Por que ela foi uma prova difícil? Ela trouxe alguns conteúdos repetidos, alguns conteúdos são sempre cobrados, então Descartes, por exemplo, apareceu, questões do trabalho apareceu, pré-socráticos, ainda que de um modo diferente dos anteriores, foi novamente cobrado, mas ao mesmo tempo ela trouxe autores que não são tão comuns, apesar de nós termos trabalhado eles ao longo do tempo, não é geralmente aquilo que se acredito que sempre vai cair. Então, por exemplo, Pirro de Elis, falando um pouco de ceticismo. Como a gente trabalha isso tanto na antiguidade quanto com Descartes, a gente acaba conhecendo mais essa noção em relação ao termo ceticismo. Agora, Nietzsche e Schopenhauer foram duas questões que trouxeram textos um pouco truncados, principalmente a questão do Schopenhauer. Ela leva algumas possibilidades de interpretação dentro do texto para além da filosofia do autor. Dentro da parte de sociologia, a gente continua numa pegada mais social, uma discussão sobre contextos de liberdade. Por exemplo, tem uma questão sobre Adorno e Horkheimer que ele fala de uma certa ilusão de uma liberdade, da ideia de que você é livre para consumir, mas isso é liberdade de fato. Então continua um pouco uma pegada ali social, uma discussão sobre qual é o lugar do homem na realidade contemporânea. Teve uma questão sobre a ética, mas não é uma questão propriamente de filosofia, é uma questão de sociologia, porque ela está apresentando ali elementos de como é que a gente pode compreender o nosso comportamento em relação às gerações futuras, a momentos do passado, como é que a gente lida com isso. Questões ligadas à cidade, urbanização, problemas que hoje em dia são problemas da hora, vamos colocar assim, são questões que nós acompanhamos ao longo do ano e foram aqui cobradas. Galera, esse foi o comentário do nosso professor Enio Mendes. Obrigado, Enio. E a correção continua, galera.